Olá, estamos aqui hoje para falar de um movimento bem importante ali na arte moderna do século XX, já falando em século XX, que é o expressionismo. Lembrando que o expressionismo, no caso, esse expressionismo que falaríamos aqui é o expressionismo do século XX, que tem influência do expressionismo alemão, que é o momento anterior, tem influência também de uma pesquisa do pós-modernista Vincent van Gogh, que vimos em outras aulas aí com vocês, tá? Então a gente tem aqui o expressionismo, tá? Ele ainda é essencialmente alemão aqui na década de 20, tá? E no século 20, desculpa, ele foi criado então por duas vertentes que a gente vai analisar cada uma delas. A primeira delas é o expressionismo chamado Die Brücke, tá? Então a gente tem um grupo de artistas expressionistas alemães, tá? Lembrando que isso tudo antes da Primeira Guerra Mundial, porque foi criado então em 1905 em Dresden, tá? E que é a ponte. Die Brücke significa a ponte. E o Kirchner, então aqui, que tem essa obra dele aqui ao lado, de 1909, fez parte desse grupo chamado Die Brücke, que significava ponte, antes da Primeira Guerra Mundial. Eu digo isso, tá? Porque nós temos também depois o neo-expressionismo, que acontece lá na década de 70, mais ou menos, e que é a leva de artistas contemporâneos, alemães, e que produzem uma arte com base na crítica à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo e tudo mais. Então a gente tem aí uma outra vertente aí do expressionismo, mas já sofrendo todo esse ranço da Segunda Guerra Mundial, que para os alemães foi extremamente traumático, né? Sabemos aí que a Alemanha aí foi o causador aí da guerra, enfim. E, no caso, os artistas alemães pós-Segunda Guerra Mundial, sim, tiveram muitas cicatrizes aí, né? Em função da Primeira Guerra Mundial. E da Primeira Guerra Mundial, só para a gente dar uma contextualizada, em 1914, que nós estávamos ali, historicamente, o dadaísmo, né? Nós também tivemos artistas alemães participando aí do movimento dadaísta. Os mais românticos ali, como os Schwitters, e os mais engajados, como Hannah Rock ali e Raoul Hausmann, que participaram do dadaísmo lá no período da Segunda Guerra Mundial, mas não tem a ver com o expressionismo, o dadaísmo, tá? Agora, o neo-expressionismo, sim, tem a ver com o expressionismo, esse que estamos passando agora, mas juntamente com a questão da Segunda Guerra Mundial, os ranços, no caso, que eles sofreram. Então, aqui a gente vai ver, deixa eu passar aqui para vocês os slides, tá? A gente, então, tem uma obra de Kirchner, como eu mostrei para vocês, e uma obra muito intrigante, né? Porque se formos aqui fazer uma comparação com a pintura de Leonardo da Vinci lá do Renascimento, olhando para essa obra de Kirchner, a gente vai dizer, nossa, esse artista aqui alemão não sabe desenhar, porque ele fez uma figura totalmente deformada, né, em termos de proporção de anatomia, a composição esquisita, né? Porque como é que pode ter uma parte aqui da parede, mas aqui, isso aqui é parede, essa almofada é um sofá que tá plano, parece que ela tá caindo do sofá, parece que ela não tá sentada, né? Fora o corpo dela, né? Essas pernas mais curtas, esses braços longos, ela também parece que não tem pescoço, e essa figura triangular, né? Esse rosto triangular, realmente esse artista não sabe desenhar. Não é assim, né? Porque como os artistas do expressionismo já tiveram a experiência dos artistas do impressionismo, né? Que já eliminava a linha do desenho, buscavam mais a impressão daquilo que se via da natureza, isso tudo impregnou a obra dos expressionistas alemães também, né? Porque vai mudando.
E os pós-impressionistas, o Van Gogh, o Gauguin e o Cézanne, que deformavam a figura, que faziam uso de cores complementares como influência do neoimpressionismo, né? A obra do Van Gogh é extremamente significativa aqui, porque Van Gogh ele vai ter uma obra mais expressiva, né? Se a gente for pensar que as pinturas de paisagem do Van Gogh, por exemplo, os céus, tinham corpo, era matéria, então a obra era impregnada de subjetividade do artista, né? E também aqui, a deformação do Cézanne também nas naturezas mortas, muito recorrente, também vai influenciar a obra expressionista. É bacana assim que a gente sai um pouco desse núcleo francês. É claro que tivemos também o expressionismo francês, no qual Braque, que foi amigo do Picasso lá no cubismo, também fez parte, que no caso do expressionismo francês a gente conhece como fauvismo, tá? Mas o forte mesmo, aqui o pesado mesmo do expressionismo a gente tem nos artistas alemães. Então a gente tem um núcleo que sai do núcleo Paris, mesmo tendo os fauvistas, e a gente vê a Alemanha aqui tendo uma atuação importante. Mais tarde a gente vai ver os russos com abstração. Então é bacana que a gente vai vendo que isso vai se ampliando, saindo daquele núcleo tão fechado que era Paris, tá? E a gente, voltando aqui na obra do Kirchner, que eu falei que ele não sabe desenhar, não sabe proporção, não tem noção de perspectiva, mas ele então vai aí, de uma certa maneira, se apropriar da deformação de Cézanne, tá? Como a gente vê claramente aqui na figura. A gente vai ver muito uso de cores complementares aqui, como Cézanne e Van Gogh faziam muito claramente, né? Então temos aqui o verde com o vermelho, o azul com o laranja. Então esse uso de cores complementares muito influenciado aí por Cézanne, por Van Gogh, tá? E essa deformação também por Cézanne e principalmente aqui, né? Se a gente pensa no impressionismo, a gente vai buscar algo, uma impressão de alguma coisa, é alguma coisa de dentro para fora, uma coisa de fora para dentro, desculpa, né? A gente tem uma impressão daquilo que está fora, que a gente está vendo, e tem essa impressão e a gente interpreta isso. No expressionismo é completamente diferente a premissa, é algo de subjetivo do artista que está dentro dele para fora, ou seja, para a pintura. Por isso, então, que essa pintura a gente pode dizer que é quase uma pintura psicológica, né? Porque é uma pintura no qual o artista está impregnando a figura retratada com a sua subjetividade, ou seja, é quase como se ele olhasse aí a Marcela, né, no caso da retratada, no seu aspecto mais psicológico, ou seja, aquilo que o artista interpreta da pessoa retratada e o que ela transmite não só pela sua fisicalidade, mas aquilo que ela transmite no olhar, às vezes uma coisa de medo, de insegurança. Então, toda essa subjetividade aqui impregnada na obra do artista. Temos aqui outra obra do Kirchner. Então, uma obra também chocante pela sua configuração, porque a forma de retratar as figuras é muito deformada. Aqui a gente vê que quase o rosto desse homem ele é triangular, a orelha pontiaguda, aqui também, né? E essa configuração aqui, o autorretrato de um soldado, mas que estranho, né? Porque ele não está no meio da composição, ele está meio do lado, e atrás tem a figura de um homem nu. E é um autorretrato, não seria o autorretrato desse personagem? Então, é uma figura subjetiva, porque provavelmente aqui tem uma carga do que ele era, né? Ou do passado dele, não sabemos, ou da vida íntima dele, fica essa incógnita. E muito chocante também aqui é ele ser retratado sem uma mão,
né? Aqui a parte do braço, como se tivesse a carne ainda, essa parte com sangue. Então, é muito chocante essa obra. Chocante pelo uso das cores intensas, que é uma característica do movimento expressionista, tá? O uso dessas cores complementares de novo o vermelho com o verde aqui, tá? Esse meio laranja vermelho com esse azul. Então, é muito recorrente o apelo a essas cores complementares. E esse caráter subjetivo. Sabemos que esse não é um autorretrato real, né? Porque ele não foi retratado sem uma mão e praticamente a mão foi cortada na hora, que tem até sangue ali. Então, é uma obra extremamente subjetiva. E aqui, então, como característica, no caso do expressionismo, a arte liga-se à ação violenta, tá? Imagem criada com auxílio de cores fortes e de formas distorcidas. Então, essa é uma característica essencial aqui do expressionismo. Então, até uma dica. Caiu questão na prova do Enem. Característica do expressionismo alemão, da pintura expressionista alemão, é cores intensas, fortes, uso de cores complementares, isso é bem recorrente, e distorção das figuras, porque enfatiza a subjetividade do artista e a subjetividade do retratado. Então, isso é uma característica assim, essencial, e já assim de cara a gente consegue identificar como sendo o expressionismo alemão, tá? O expressionismo de maneira geral. Outra característica aqui temos outro artista aqui do expressionismo, interessante essa obra dele. Por quê? Porque é uma pintura de paisagem, mas não é uma pintura de paisagem vista com as cores da paisagem, com esse amarelo puro, esse vermelho puro, esse azul puro, que são as cores primárias ali, né? Esse azul puro do céu também não é recorrente. Então, além de eles usarem cores complementares, eles usavam cores puras primárias, né? E claro, a distorção das formas. E aqui a gente vai ver que vai configurar uma paisagem que, na verdade, se for pensar, não existe na vida real, né, pessoal? E aqui outras características. Então, ele tinha um caráter de crítica social da arte, né? Então, eles buscavam aí pensar que a arte poderia assumir um outro lugar, e que tinha esse caráter crítico também, tá? A arte não era só de contemplação, enfim, eles tinham aí um preceito de buscar essa crítica social da arte. E artistas, então, o Kirchner, o Rothluff, o Haeckel e outros artistas aí do grupo do Die Bruck, tá? Então, lembrando, surge a Ponte, o grupo A Ponte, em 1905. E temos outro aqui, que é o Der Blaureiter, que é aí um nome mais complexo aí, né? Então, primeira vertente aí de Bruck, a ponte, e Der Blaureiter, que significava o cavaleiro azul. É uma outra vertente do expressionismo alemão, tá? E que são contemporâneos, mas esse aqui do Der Blaureiter acontece um pouquinho mais depois, principalmente aqui, pessoal, da influência do cubismo analítico. O cubismo de Picasso e Braque na França influencia também esse expressionismo aqui, e o futurismo também, as vanguardas artísticas europeias, futurismo e cubismo vão ajudar aqui muito nessa pintura do expressionismo. E o que a gente tem nessa obra aqui de Franz Marc? É uma mudança radical na configuração das figuras. Se lá ainda no Die Bruck a gente ainda reconhece uma menina sentada numa cadeira, numa almofada dentro de casa, ou uma pintura de paisagem de um moinho, aqui a gente quase não reconhece, a gente nem sabe, né? Até mesmo pelo nome do título diz briga, né? As formas brigando são formas que não são geométricas, são formas curvas, formas que dão sensação de movimento, que são circulares, semicirculares aqui,
formas com cores que estão em movimento, intenso movimento, que estão brigando, que eu digo, estão ali dando sensação de movimento, porque aqui ele cria esses elementos aqui, depois aqui na frente, esse aqui mais profundo porque está escuro, depois tem essas aqui, ele cria planos diferentes, que é interessante. E o mais importante aqui é que ele não tenta representar nada, não existe um tema, não é uma pintura de natureza morta, não é uma paisagem, não é um retrato, ele está brincando com as formas que a gente vai chegar aqui daqui a pouquinho no quê? Na abstração, após a influência do futurismo e do cubismo de Picasso e Braque lá no cubismo analítico, que os expressionistas alemães aqui do Cavaleiro Azul vão aí se apropriar aqui com Franz Marc. Então, os principais representantes do movimento aqui, a gente vai ver que é Kandinsky e Franz Marc. E o Kandinsky aqui a gente puxa um pouquinho a sardinha para o lado dele, porque ele realmente é um artista mais importante. Ele tem um livro também que vai falar sobre linha, forma, cor, e vai fazer uma relação bonita assim dos elementos formais do desenho, das artes plásticas com música também. Então é super bacana, fica a dica de dar uma lida, não é um livro fácil, mas é bacana de pensar nessa relação. O Kandinsky, então, ele é um dos principais representantes aí do Cavaleiro Azul, desse período do expressionismo, porque ele vai gradativamente migrar e mudar radicalmente a pintura dele de um figurativo expressionista para abstração. Então, o que o Picasso e o Braque lá no cubismo não tiveram a coragem, eles se mantiveram ali no limiar entre a abstração e o figurativo, o Kandinsky vai ali efetivamente romper e vai brincar com as formas, ele vai ter esta coragem aí de se superar, tá? E temos também, então, como eu havia comentado no início, o expressionismo de cunho francês, que era o fauvismo, tá? Então, o fauvismo, que a gente tem ali o principal representante, que é Henri Matisse. Matisse é um artista super conhecido aí do movimento, e ele vai então aí representar aí esses artistas do expressionismo francês, que acontece aí mais ou menos entre 1905 e 7, que no caso aqui do francês não era uma escola com teorias, manifestos ou programas definidos. Aqui o interessante é que essa obra, no caso do Matisse, que é dança, causou um espanto e causou um horror até mesmo para Picasso, né? E Picasso e Matisse na época tinham uma certa rixinha, né? E o Picasso falou, nossa, o Matisse não sabe realmente desenhar, pintou figuras deformadas flutuando, e depois, mais tarde, o próprio Matisse vai se chocar com uma obra Les Demoiselles d'Avignon, que é lá o estupim para o surgimento do cubismo, que foi realizado por Picasso. Outro detalhe também interessante, que Braque, que era amigo ali do Matisse e fez parte dessa pesquisa fauvista junto com o Matisse, mais tarde vai se aliar a Picasso na pesquisa cubista, principalmente do cubismo cezanniano e do cubismo analítico. Então veja como as coisas vão se configurando. Outro detalhe importante aqui que o expressionismo de Henri Matisse traz aqui, do lado pós-impressionismo, do Van Gogh, do Cézanne, depois tem influência do expressionismo alemão, é o uso de cores complementares. Então essas figuras alaranjadas com esse fundo azul. Então o laranja com o azul, aqui criando essa harmonia de cores complementares. E aqui também a gente pode dizer que fauve, né, quer dizer feras, ou seja, busca esse primitivo, essa pintura mais que não está vinculada com a pintura acadêmica, então ela é mais pura, ela busca essa influência mais primitiva, busca esse primitivismo e até esse caráter mais mitológico das figuras, enfim, que não tem um contexto, que não são figuras
da realidade objetiva do artista. E também o uso de tons puros, esses contornos marcados das figuras e pinceladas aparentes. Isso tudo recorrente aqui na obra do Matisse, né? O Matisse, claro, ele tem esse período aí do fauvismo, mas depois ele também cria outras pinturas. E também, num período subsequente, que ele já tem ele adquire uma doença no qual ele não tem mais possibilidade de pintar, ele começa a trabalhar com recortes, e a gente vai ter uma série do jazz, que são com pequenos recortes que ele faz. E é super interessante, porque daí ele vai dizer que não precisa mais de pincel e tela. Ele recorta a cor e ele consegue materializar a cor por meio dos recortes dele. Então, sobre o expressionismo seria basicamente isso. Temos então aqui o expressionismo alemão, lá com Odier Bruck e com Der Blaureiter, e o expressionismo francês com Matisse no fauvismo. Então, seria basicamente isso nessa aula. Até o próximo encontro. Até mais.